A nossa mensagem hoje, ela dá continuidade ao Sermão do Monte. Semana passada, nós vimos um pouco sobre os padrões religiosos versus o padrão eterno de Deus. Nós vimos aqui, e eu tirei a oração conhecida como oração do Pai Nosso, eu tirei ela da pregação passada, exatamente porque eu queria trabalhar essa oração hoje de modo específico, somente a oração conhecida como oração do Pai Nosso. E a nossa mensagem tem como título, Conversando com um Pai Perfeito. E é interessante que eu não combinei, mas hoje é Dia dos Pais. E nós vamos exatamente refletir um pouco sobre a paternidade de Deus. Então, nós vamos refletir sobre o que é ser um pai perfeito. O que é Deus como esse pai perfeito. Nós vamos refletir em alguns pontos importantes antes de entrarmos no texto, do que Jesus tratou até aqui, para que a gente possa se contextualizar e poder avançar. A gente precisa entender que o que nós pensamos a respeito de Deus é o que define a nossa prática com e para Deus. E o que nós conhecemos a respeito da pessoa de Deus é refletido no nosso estilo de vida. O seu estilo de vida, a maneira como você vive, descreve o que você pensa de Deus. Entenda isso. O que você pensa de Deus é refletido na maneira como você vive. Se você faz de conta que é crente, essa é a maneira que você pensa de Deus, que Deus é um Deus faz de conta. Se você tem um padrão duplo de vida, é isso que você pensa de Deus, que Ele é um hipócrita. Então o seu estilo de vida reflete o que você pensa a respeito de quem Deus é. Nós vimos que Jesus também trabalhou a ideia de nós termos o Pai, o Deus eterno, como nosso público primordial, que nos contempla. O público mais desejado, aquele que a gente quer que esteja sentado na primeira fileira da nossa vida, olhando para nós, deve ser o Pai Celestial. E esse desejo de ter o Senhor como primeiro na cadeira daquele que contempla a nossa vida, é o caminho para um relacionamento saudável com Deus e com todas as coisas que Deus criou. Relacionar-se com as coisas criadas sem se relacionar com o Criador é idolatria. Relacionar-se com o Criador para, a partir desse relacionamento, relacionar-se com as coisas criadas é vida. O caminho para esse relacionamento com o Pai passa por ser um alvo da graça. Para você ter um relacionamento com o Senhor, para você ter um relacionamento com Deus, você precisa ser um alvo da graça. Se você não estiver na mira da flecha da graça, você não terá um relacionamento com o Senhor. É necessário se tornar um bem-aventurado, que a gente viu o conceito nas nossas primeiras mensagens do que é bem-aventurança. Os primeiros passos são aceitar que os agraciados pelas bênçãos celestes da salvação serão perseguidos por causa da justiça. Ou seja, se você for alvo da graça, você é bem-aventurado. Se você for bem-aventurado, você muda a sua maneira de viver. E ao mudar a sua maneira de viver, você vai incomodar o mundo. E quando faz isso, você vai ser perseguido. Então é necessário aceitar que você vai ser perseguido por causa da justiça. O que é justiça? É fazer o que é correto. Mas qual justiça, então? Essa que é fazer o que é correto. É aqui nesse ponto que a gente viu que Jesus ele vai confrontar os padrões humanos. Como é que Jesus confronta os padrões humanos? Dizendo, vocês ouviram o que foi dito. Nessa frase está contida o ensino dos religiosos da época, mas também está contida nessa frase o padrão humano aceitável socialmente, assim como os dilemas do nosso coração pecaminoso. Muitas coisas que nós tentamos, ao tentar nos justificar diante de Deus por esforço humano, também está contido no... Vocês ouviram o que foi dito.
Vocês já tentaram esse tipo de coisa. Eu sei o que vocês pensam a respeito disso. Vocês ouviram o que foi dito. É aqui que Jesus confronta os padrões de justiça mundanos e nos revela que a nossa condição de alienados da santidade do Pai é maior do que a gente imagina. Deixa eu trazer um lembrete para você. Quando ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não mate. Eu, porém, vos digo, quem se irá já é assassino. E aí ele mostra o verdadeiro padrão de nossa condenação. Jesus nos mostra o padrão santo do Senhor e revela porque de fato seremos condenados se nós não nos arrependermos. O Sermão do Monte mostra o motivo da nossa condenação, mas também nos alegra por sermos bem-aventurados, quando somos. Mas graças a Deus por Cristo Jesus, que nos salva da ira e seu sangue nos purifica de todo pecado e nos faz nascer de novo, bem-aventurados e dispostos a buscar e capacitados a alcançar o padrão da justiça do Pai. Diante da exposição desse padrão, que nós já vimos, o padrão de justiça que Jesus aponta no Sermão do Monte, nós então somos tentados a expressar publicamente esses padrões e querer achar o galardão dos aplausos humanos, que isso foi o tema da nossa mensagem passada. Jesus nos confronta que sem um relacionamento sincero e íntimo com o Pai, não há verdadeira alegria, não há galardão. Ele então nos mostra que o público mais desejado pelo nosso coração deveria ser o olhar amoroso de um pai e não os aplausos da hipocrisia religiosa humana. É aqui que ele diz, seu pai que vem em secreto te recompensará. Jesus então, ele apresenta 3 ilustrações religiosas que eram usadas para criar uma falsa sensação de piedade visível diante dos homens. As esmolas, a oração e o jejum. Essas coisas não eram erradas em si mesmas, obviamente, mas estavam sendo os meios daquela época para ostentar uma falsa santidade. Assim como hoje existem elementos nas igrejas que são usados para o mesmo fim. A gente viu isso na mensagem passada. Não seria errado realizá-los, mas Jesus mostra que se tornavam errados quando para fins que não eram piedosos. As esmolas como atos de serviço ao próximo, a oração como ato de intimidade com o Senhor e o jejum, que deveria ser um ato de busca sincera por Deus. Todas as 3, segundo Jesus, estavam enfermas por um tipo de busca por galardão humano, reconhecimento, aplausos. Eram vazios de eternidade, eram vazios de um verdadeiro relacionamento com Deus. Não eram frutos de alguém que estava conectado na videira, era fruto de alguém que estava conectado apenas com sua própria imagem. É na ilustração sobre a oração, dessas 3 ilustrações que Jesus usa, que é onde está contida a oração conhecida como oração do Pai Nosso. Jesus mostra como se deveria orar. A oração deveria ser o momento de intimidade com Deus. A oração pública não era errada, não é isso. Mas jamais a oração pública deveria suprimir a oração particular. Intimidade pressupõe relacionamento. E por isso Jesus usa 2 exemplos de como desenvolver isso antes de mostrar o modelo de oração conhecida como Pai Nosso. Jesus ele diz assim, não orem para serem vistos. Ou seja, não tente criar uma peça teatral com seu momento de intimidade com Deus. Tem gente que ama mostrar intimidade ao público, mas não é real aquela intimidade. É nada mais que uma peça teatral. Jesus também diz, não usem de vãs repetições. Não achem que a oração é o uso de palavras certas para ativar os poderes divinos. Tem gente que pensa que é assim. Se eu falar a palavra certa, o poder divino vai ser ativado e eu vou ter a minha vitória. Tem gente que acha que é assim. Pedro, quando estava afundando, ele fez a oração mais rápida e mais eficaz que já existiu. Salva-me! Quando ele estava andando no mar e começou a afundar. Imagine ele, Senhor soberano eterno, eu estou aqui.
Imagina a situação. Ele simplesmente fez, salva-me. Jesus foi lá e puxou ele. Jesus diz, não usem de vãs repetições como fazem os gentios, que não conhecem a Deus. Não achem que a oração é o uso de palavras certas para ativar os poderes divinos, como se fosse um tipo de botão a ser apertado. E se você souber apertar da maneira certa, o resultado vai chegar. Jesus disse que os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, pensam assim. Mas vocês não devem pensar desse modo. Oração não é repetição constante de jargões e de frases prontas para conseguir o poder de Deus. Não, Jesus condena isso. Ele diz que isso é uma coisa de gente que não conhece a Deus. Você já viu pessoas fazendo isso? Eu acredito que sim. Repetindo frases e frases e frases e frases e frases e frases e frases decoradas. É tanto que o Pai Nosso virou mais uma sequência de frases decoradas a serem repetidas o tempo inteiro, sem nem saber o que está sendo dito. Jesus condena exatamente isso. Como é que se Jesus condena isso, ele vai depois ensinar isso? Faz sentido, não é? Então, mais uma vez, a oração do Pai Nosso não é uma oração para ficar falando, como se você... Pronto, essa aqui é a poderosa. Se você citar essa aqui, meu irmão, as janelas do céu vão se abrir, o poder de Deus vai descer. Não, Jesus condenou isso. Ele disse que quem não conhece a Deus é que faz isso. É aqui que Jesus revela a oração do Pai Nosso, que é a oração modelo. Dentro desse contexto, como a gente viu aqui, ele não é um mantra sagrado. Ele não está se contradizendo. Essa oração não é um texto para se ficar repetindo, mas é uma lista de princípios para se autoavaliar. Como tem sido a sua oração? Deixa eu mostrar para você. E é interessante que Jesus ele diz assim, quando vocês orarem, orem assim. Orem conforme esse modelo. Vocês vão ver como é. É por isso que a gente vai então analisar cada ponto e avaliar como está a nossa vida de oração. O princípio mais poderoso e revolucionário dessa parte do Sermão do Monte é a revelação que Jesus faz de que Deus é o nosso Pai. Isso é revolucionário para o judeu da época. Para aqueles que seguem Jesus, a paternidade de Deus é um direito conquistado na cruz. J.I. Packer, que é um teólogo muito conhecido, livros muito bons, ele tem um livro chamado Conhecimento de Deus, e ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui, abre aspas para J.I. Packer. Pode-se resumir todo o ensino do Novo Testamento em uma única frase. Basta descrevê-lo como a revelação da paternidade do Santo Criador. Da mesma forma, pode-se resumir toda a religião neotestamentária quando descrita aos modos do conhecimento de Deus enquanto Pai Santo. Se você deseja julgar quão bem alguém compreende o cristianismo, descubra o quanto ele pensa em ser filho de Deus e ter Deus como Pai. Se esse não é o pensamento que conduz e controla a sua adoração, a oração e a perspectiva de vida dessa pessoa, significa que ela não compreende tão bem assim o cristianismo. Fecha aspas. O maior contraste exposto por Jesus é a ignorância dos religiosos em seu relacionamento com o Senhor. Eles viam Deus como um tipo de rei juiz irado, que fica olhando os homens e cobrando dele a eficiência religiosa. De fato, Deus é um rei, Deus é um juiz, e de fato Deus cobrará dos homens os seus pecados. Mas será que seria este o motivador da nossa transformação? Eu tenho que fazer porque senão eu vou ser julgado? Seria um temor da pena capital divina que nos levaria a buscar uma santidade? É isso que tem que mover o relacionamento de um filho com um pai? Ou este temor ao Santo Santíssimo nos levaria a chorar as nossas misérias, mas em Cristo achar a sua misericórdia de Pai, que nos acolhe pela fé e nos ensina a ser como Ele é. Era isso que Jesus queria ensinar. Quando nos relacionamos com Deus como um Pai, nós admiramos o seu amor de nos adotar, mesmo sujos em nossos pecados. Aprendemos a amar, pois Jesus nos comprou para o Pai, com seu sangue, como o irmão mais velho, que veio nos resgatar, como Paulo diz,
Lá em Romanos 8, 29, o apóstolo Paulo diz: para quem ele antes, ele quem Deus, ele também os predestinou, quem nós, para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, Jesus fosse o irmão mais velho. Existe uma diferença muito grande entre saber e dizer que Deus é o nosso Pai. Experimentar um relacionamento de filho com Ele, a partir desse entendimento, é muito diferente de... Você chega para o povo e diz: e aí, Deus é o nosso Pai, né? É só intelectual esse pensamento. É só uma frase de gaveta. Mas você sabe o que é ser filho de Deus? Ter um Pai santo. Você sabe o que significa isso? Como é que você tem visto o Senhor? Como os fariseus viam ou como Jesus desejava ensinar? É exatamente isso que essa oração vai nos convocar. Um relacionamento correto com o Deus, como nosso Pai. Antes de nós entrarmos na oração propriamente dita, eu quero trabalhar um conceito importante com vocês. Eu quero conceituar bem para que a gente possa chegar lá num texto bem embasado. Eu quero trabalhar o conceito da paternidade, para você entender o peso dessa oração. Deus, Ele escolheu revelar-se aos homens por meio de instituições humanas que Ele mesmo criou. Quem Deus é? Aí você vai dizer assim: Deus é Deus. Sim, mas como Ele revela a sua natureza? Como Ele nos mostra quem Ele é? Deus escolheu algumas instituições que Ele criou para revelar quem Ele é. Uma dessas dimensões é a paternidade. Deus não é mãe, gente. Deus é pai. Cuidado com essa loucura que está vindo por aí, dizendo que Deus não tem... mas Ele não tem gênero. Realmente, Deus ele não tem sexo, ele não é um humano. Certo? Mas Deus é pai. E pai é só masculino. Não existe mãe e pai, não. Certo? Pai. Eu sei que tem muitas mulheres que, como não tem marido, realmente acaba tendo que desenrolar o negócio mesmo. Mas Deus optou revelar um dos seus atributos, revelar o seu ser na figura masculina, que tem filhos. Ele escolheu revelar-se como pai. Certo? Isso é importante demais. Se você derrubar isso, você vai estar derrubando o cristianismo inteiro. Certo? Então Deus escolheu isso sim, revelar-se na instituição da paternidade. Deus, Ele então se revela como o Pai eterno. Os 10 mandamentos se dividem nos 4 primeiros mandamentos. Vocês lembram? Eu estou repetindo isso o tempo todo para ficar na tua cabeça colado, no teu juízo. Os 4 primeiros mandamentos, eles lidam com o nosso relacionamento com o Deus triuno. Ou seja, é um relacionamento vertical, os 4 primeiros. Os 6 próximos mandamentos, os 6 mandamentos da sequência, estabelecem o nosso relacionamentos horizontais, ou seja, com o nosso próximo. Mas é interessante que o primeiro mandamento dos nossos relacionamentos horizontais, que é o 6º mandamento, ele é o mais importante de todos esses mandamentos. Não dos 4 primeiros, mas dos 6 depois. Porque é o único mandamento que vem com promessa, se você cumprir. Quem lembra? O 6º mandamento: honrar pai e mãe. O apóstolo Paulo disse: filhos, obedecei aos vossos pais, pois está escrito: honra teu pai e tua mãe, pois este é um mandamento com promessa. Por que é um mandamento com promessa? É o único mandamento que vem uma promessa com ele. Se você, filho, jovens, meninos, filhos, crianças que estão aqui, se vocês honrarem os seus pais, a vida de vocês será maravilhosa. É isso que Deus está prometendo. Vai num presídio e pergunta lá quantos daqueles ali honram seus pais, ou obedeceram seus pais, ou ouviram seus pais na sua juventude. Vai lá perguntar. Vai nos cemitérios e vê os jovens que estão mortos, que muitos morrem por causa da criminalidade, por causa de loucura, por causa de bebida, de farra, de bagunça. Vê lá quantos daqueles ouviram seus pais. Então, é um mandamento com promessa, ele é muito importante. Aí você diz: mas por que esse mandamento, honrar pai e mãe é tão importante? É com os nossos pais
que o nosso caráter é formado e moldado. Nossos pais são as primeiras figuras de autoridade em nossa vida. São eles que nos ensinam sobre o mundo, a vida, e eles é quem nos dão limites, nos mostrando que nem tudo o que queremos devemos fazer ou ter. É eles que nos amarram para que a gente não se machuque, que nos ensinam para que a gente não meta a cara na parede. São eles que fazem isso. É com nossos pais que nós aprendemos a ter caráter. Pelo menos é assim que Deus projetou. E por isso, Ele chama os filhos a honrar e obedecer os pais. Os professores que estão aqui, depois perguntem a eles quais são os melhores alunos em sala de aula. São alunos que têm as figuras paternas, pai e mãe, e se submetem a eles, respeitam seus pais. Quais são os alunos mais problemáticos? São aqueles que o pai e a mãe ou é inexistente, foi criado com avô ou com avó, ou o pai e a mãe são dois manezão que um vai para um canto, outro vai para o outro atrás dos seus sonhos, e deixa o menino com um PlayStation dentro de casa para dar dinheiro para o menino ou presente para o menino, achando que isso substitui a presença paterna. São os piores alunos em sala de aula e vão ser os piores cidadãos e as piores pessoas no futuro. É em casa que a gente aprende a ser a imagem e semelhança de Deus. Com os pais que nós vamos aprender a nos submeter a Deus como autoridade suprema em nossa vida. Porque depois que você sai da saia da sua mãe, ou sai da sombra do teu pai, você vai se deparar com um mundo. E a quem você vai se submeter nesse mundo? Ao Deus eterno. Pelo menos tem que ser assim. É a autoridade suprema sobre você. Só que dentre essas duas figuras, pai e mãe, uma dessas figuras é chamada de cabeça. É a figura do pai. É o chamado de o cabeça do lar. É muito natural haver uma projeção diante disso. Isso por observação, certo? É muito natural haver uma projeção da nossa experiência com o nosso pai terreno para o nosso pai celestial. Quem teve aqui experiências negativas com seu pai, e eu estou falando pai, homem, você provavelmente projeta essa experiência para Deus. É muito natural isso acontecer. Por quê? Porque se Deus escolheu revelar sua paternidade na figura masculina, pai, então é muito natural que o teu coração absorva isso e comece a projetar. Se o teu pai é muito rígido, você vai ter a tendência de achar que Deus é esse, um chicotão lá, pá, com um cinturão na mão. Você vai ter essa tendência. Se teu pai era manezão, aquele que deixa tudo, você vai pensar que Deus é do mesmo jeito, Deus é aquele manezão que tá... Se teu pai é aquele legalzão que chega aí, cara, beleza, mané, isso aí, meu irmão. Aí tu vai achar que Deus é o cara lá de cima, é o meu ursinho, é a mesma coisa, você vai fazer isso. Por isso que é tão importante você ter a consciência de que o Deus eterno não é o teu pai terreno. Apesar de que Deus quer que os pais terrenos sejam bons representantes de quem Ele é. Ele quer isso. Então, se você tem um pai homem de Deus, eita, meu irmão, louve a Deus, diga assim, rapaz, olha, meu pai não é perfeito não, mas eu vejo a mão de Deus na vida dele. Se o meu pai é gente tão boa, um homem de Deus, e gente tão correta e tão íntegra, e eu vejo integridade nele, apesar de que eu não vejo que ele é perfeito, imagina o meu pai eterno. Rapaz, deve ser, é para ser assim. Agora, se teu pai é um traste, aí você faz o seguinte, imagina que Deus é o inverso dele. Diz assim, meu pai é uma coisa que, meu Jesus, não. Então faz o seguinte, Deus é o contrário daquilo ali. O que ele não é, Deus é muito superior. É assim que você tem que imaginar. Olha só o que é que Jesus diz em Mateus capítulo 7, do verso 9 ao 11. Ele diz assim, E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe um pão, o seu filho, você vai dar uma pedra? E o seu filho pedindo um peixe, você vai dar uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Você está entendendo? Jesus está dizendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês. Então fique com a fala dele, não com a minha.
O que é que ele está dizendo? Olha, se o teu pai é imperfeito, mas soube fazer coisas boas para você, imagina o pai eterno. É muito melhor. É muito superior. Por isso a gente precisa saber refletir sobre a paternidade de Deus por meio dessa extrapolação. A extrapolação é um método de reflexão que subtrai as falhas e amplifica aquilo que é correto. Então, as falhas de um pai humano, os pecados de um pai humano, você exclui da paternidade de Deus. E as qualidades do teu pai, você eleva ao infinito. Esse é Deus. Certo? Isso é extrapolação. Por isso que é tão bom para os pais que estão hoje aqui. Sejam bons pais. Porque você vai estar ajudando muito a espiritualidade dos seus filhos. Mas se você for um pai ruim, chega para o teu filho e diz assim: filho, olha, eu não presto não. Mas Deus é muito melhor. Obedeça a Deus, meu filho. Eu não fui um bom exemplo para você, eu não sou um bom exemplo para você, mas Deus é muito melhor. Hoje eu estava dizendo para os meus, né? Eles disseram: não, papai, a gente não compra o presente. Eu disse: olha, o maior presente que eu quero na minha vida é quando eu tiver um defuntão perto, lá, aquele defuntão duro, num caixão. Eu sei que eu vou morrer antes, eu não vou morrer dentro do caixão, né? Espero. Mas quando eu estiver perto de ficar aquele durão assim, se eu ver que os meus filhos amam a Deus sobre todas as coisas, eu vou dizer: eu fui o pai mais presenteado da existência. É esse o presente que você tem que desejar para você. Mas você, pai, faz parte dessa trajetória. Seja um bom pai. Vamos abrir Mateus capítulo 6, verso 8 a 15. Diante dessas verdades, vamos agora pensar sobre a oração do Pai Nosso, o quanto o nosso Pai Celestial espera que nós venhamos a nos relacionar com Ele. O nosso Pai Celestial, Ele tem uma infinita casa, uma existência imensa. E Ele tem uma família muito grande, que Ele adotou. E Ele tem seus planos, seus propósitos. E Ele tem seus filhos. E Ele quer ter conversa com eles. E a oração é o momento de conversa com o Pai. Como Jesus disse: vai no secreto, conversa com teu pai. E Jesus diz: olha, mas essa conversa ela vai acontecer segundo o seguinte modelo. Mateus 6, verso 8, ele diz assim: ó, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Verso 14 ele diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Meus irmãos, o primeiro ponto que a gente precisa entender nessa oração é que esse texto ele vai iniciar com uma informação importante, para dar contexto. O verso 8. Vamos ler de novo o verso 8. Não sejam, portanto, como eles. Ele está fazendo referência aos incrédulos que não conhecem a Deus, mas que ficam repetindo frases, orações, repetindo, para ver se Deus escuta. Porque quanto mais eu repetir, mais poder vai dar. Aí Jesus diz: não sejam como eles. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês, olha só, isso é revolucionário. Jesus olhar para o judeu e dizer assim: o Pai de vocês. Eu estou falando do Elohim, eu estou falando do Jeová, eu estou falando do Eu Sou. Ele, o Pai de vocês, sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Meus irmãos, Deus já sabe o que precisamos. Isso significa que a nossa segurança não depende da oração.
como se fosse um tipo de ativação do poder e do cuidado de Deus. A oração é muito mais do que um gênio da lâmpada, onde fazemos desejos e esperamos receber, não é assim? A oração é um ato de relacionar-se com Deus. Isso fica claro se nós simplesmente pensarmos: por que orar e pedir a Deus se Ele já sabe tudo o que precisamos? Por que Deus quer que você ore se Ele já sabe? Sabe por quê? Porque oração é relacionamento. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ouvir você. Ele quer que você abra sua boca e verbalize, você fale. Porque se oração é só dar o que você precisa, e Ele já sabe o que você precisa, então para que orar, meu irmão? É perda de tempo. Vamos resumir o negócio? Jesus, vamos resumir, o senhor não já sabe? Eu preciso, o senhor já sabe, então vamos resumir o negócio? Me manda logo. E para que eu ir para o quarto, orar, pedir? Não, é exatamente isso que Jesus está dizendo. A oração não é uma disputa de eloquência com Deus. Não é uma disputa de eloquência. Senhor soberano, grandioso, digníssimo. Não, é o abrir do coração de alguém que é chamado a verbalizar, a organizar o seu coração, sentimentos e petições, e demonstração ativa de que precisa de alguém para conversar, ser ouvido, ser atendido nas suas petições. É relacionamento de confiança com o Pai, que ouve e atende segundo a sua vontade. Ou tudo que tu pede a teu pai te deu? Pai, eu quero um PlayStation 10. Aí, certo, meu filho, toma aqui a carteira, vai lá. É assim? Ele vai dizer: não, olha o dedinho. Condição não. Vai não. Não sei nem se tem esse aí. É relacionamento de confiança com o Pai que ouve e atende segundo a vontade dEle. Sabe por quê? Porque Ele ouve e atende para nos ensinar a andar com Ele. E andar por Ele. Diante dessa verdade, é que a gente começa então um modelo de oração. Essa oração, irmãos, ela possui uma declaração inicial, a quem estamos nos dirigindo, e 6 petições. A gente vai ver essas 6 petições. Eu poderia fazer aqui 7 mensagens sobre a oração do Pai Nosso. Fazer a declaração inicial e mais 6 mensagens de petições, para vocês verem como é rica essa oração. Tinha pano para manga para a gente abrir aqui essa oração, meu amigo. Cada palavra dessa é uma coisa diferente. Então, isso aqui, meus irmãos, é o que há do modelo do coração, de como o nosso coração deve estar diante do Pai. As 3 primeiras petições, elas demonstram o interesse de um filho pelos interesses do seu pai. Porque assim, uma das coisas mais tristes quando você é pai, é quando você chega de viagem, e a única coisa que seu filho pergunta, quando olha para você, é: trouxe o que para mim? É triste demais isso, gente. Quebra o coração da gente. O que a gente queria quando abre a porta era aquele sorriso: pai, você chegou, eu estava com tanta saudade de você. Foi bom lá? Oh, meu filho. Não era assim? Imagina esse sonho, né, pais? Vamos sonhar, né, pais? Mas nem sempre é assim. Só depois que casa, que começa a valorizar essas coisas. Dizer assim: meu Deus, como eu queria poder estar com meu pai. Não é assim? Mas quando é pequeno não é assim. Só que esse modelo de oração, as 3 primeiras petições referem-se a como o filho está conectado com o coração do pai. E as 3 últimas petições se referem às necessidades do filho diante do pai. Vamos para olhar a declaração inicial. Ele diz assim, verso 9: portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus. Para aqui. Pai nosso. Esse Pai Nosso, primeiro, revela a paternidade de Deus. Chamar Deus de Pai é um privilégio. Mas Deus é o Pai de todo mundo, né? Não é. Não é. Ele só é Pai de quem Ele adotou pelo sangue do Cordeiro. Porque imagina a desgraceira que está aí fora, os filhos de Deus, tudo aí, matando, estuprando, os filhos de Deus, tudo aí, mas é porque todos são filhos de Deus, né? Não, não é não. Mas igual aquele Rios, né? Não é não, não é não. É não, não é não. Todos são criaturas de Deus,
criaturas de Deus, criados por Deus, todos, todos, todos. Deus só tem um único filho gerado, Jesus, o unigênito Filho de Deus. Mas nós somos adotados por causa do sangue do Cordeiro. Chamar Deus de Pai, afirmar essa paternidade é um privilégio. Só que é um privilégio que não é exclusividade de um indivíduo, gente. É isso que está forte nesse nome. Mas é uma declaração comunitária. Não é dito meu Pai, ou Pai meu que está nos céus. É dito Pai nosso. Jesus está nos chamando a declarar de modo íntimo que esse Pai é nosso. Nosso. E não apenas meu. É uma declaração de paternidade familiar e não uma paternidade exclusiva. Aí deixa eu perguntar, você, meu querido irmão, que está me ouvindo aqui, você que está em casa aí, que pode estar aqui, mas não está, não sei se qual da câmera eu olho. Você que está em casa, que podia estar aqui, mas está em casa. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o que significa Pai Nosso? Quando a tua família está reunida no domingo, que teu pai diz assim, vamos filhos, eu quero ver todos aqui ao redor da minha mesa. Aí você diz, eu faço uma videochamada, pai. É assim que você quer? Pois é o que você está fazendo agora? Está fazendo uma videochamada com a mesa do pai. Você está entendendo a diferença? Pai Nosso. Você tem vivido essa paternidade familiar? Como tem sido a sua vida como igreja? Sua vida como comunidade? Sua oração, seu momento de oração íntima, aquela oração que você faz no seu quarto, entende o caráter familiar do nosso Deus? E como Ele deseja ver seus filhos juntos, unidos, em um só corpo? Você entende isso? O nosso Pai. Depois ele diz que estais no céu. Você entende a transcendência e imanência de Deus? Isso são termos teológicos. A transcendência de Deus é o fato de que Deus ele está numa realidade muito superior e muito acima da nossa existência. Isso é a transcendência de Deus. A imanência de Deus é o fato de que esse mesmo que é transcendente, ele também é imanente, ele entra na história e na criação. Ele interage com a matéria. Não acreditar nisso é heresia, viu, gente? Tem uma heresia que não acreditava na imanência de Deus, que é o gnosticismo, que diz que agora existe um camarada chamado, muito conhecido aí, é o pastor Ed Renekiewicz, que ele tem dito por aí que Jesus, na realidade, o Jesus encarnado não é o Jesus Deus. Na realidade, ele tomou um corpo. Isso é uma heresia antiga, gente. É uma heresia muito antiga, que já foi combatida lá atrás na igreja. Mas sabe por que eles estão trazendo isso de volta? Que é para que a ideologia de gênero caiba dentro da teologia. Então você tem que tirar o corpo do ser humano. Você tem que tornar o corpo do ser humano uma coisa que não pode ser. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, esse corpinho que você tem é santo. Você está entendendo? O apóstolo Paulo ele diz isso. Quem destruiu o corpo, destrói o templo e será destruído. Então, cuida bem da tua saúde, meu querido, para você não ser destruído. Esse corpinho que você tem, essa barriguinha que você tem aí, que você não gosta. Você diz assim, ai, como eu queria me livrar dela. Pois ela é santa. Você sabia? Ela é santa. O nosso Deus ele é transcendente, mas ele é imanente. Ele participa, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele teve fome, ele teve sono, ele chorou, ele teve medo, o corpo dele, a estrutura humana dele teve medo. Pai, afasta de mim esse cálice. Deus é um Deus perfeitamente santo e puro. Ele é distante da podridão do pecado, mas ao mesmo tempo é um Deus pessoal como um pai. Ele está nos céus, mas ele ao mesmo tempo é o meu pai. Ao mesmo tempo que chamamos de pai, que está junto de nós em um relacionamento com a nossa realidade, ele é santo e está nos céus. Precisamos achar o equilíbrio dessas duas verdades e ter uma intimidade com Deus. Mas não deixarmos de compreender sua infinitude e santidade.
Ele é grande, nós pequenos. Ele é santo, nós pecadores. Ele é infinito e nós somos finitos. Ele está nos céus e nós estamos na terra. Esse é o fato que devemos considerar, que um Deus santo se fez carne e veio nos comprar para um relacionamento com um Pai que está nos céus. Mas ao mesmo tempo está dentro de nós pelo seu Espírito. Você está entendendo? É uma coisa assim que faz bugar a sua cabeça, né? É um Deus que está nos céus, mas está dentro de mim. Que se fez carne e me comprou para o Pai. Esse é o nosso Deus, ele é complexo mesmo. Muito complexo, muito superior. Mas ao mesmo tempo que ele é um Deus íntimo, que um dia a gente vai abraçar e sentir o cheiro dele. Ao mesmo tempo ele é santo. E a gente tem que dizer: afaste-se de mim, Senhor, pois sou pecador. Achar o equilíbrio disso é o relacionamento perfeito. Achar o equilíbrio entre um Deus íntimo, mas ao mesmo tempo um Deus santo. É você entender o relacionamento com o Pai Celestial. Os nossos filhos, deixa eu usar um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Quem é pai vai entender, quem é filho vai entender talvez. Os nossos filhos, eles brincam com a gente, não brincam? Eles brincam. Você faz brincadeira com o seu filho? Pronto. É. Mas se seu filho te faltar com respeito, o que é que você faz? Opa, não é assim? Infelizmente isso tem se perdido. Aí os filhos vão e batem o dedo assim na venta dos pais hoje em dia. Aí vai: eita, o coroa velho, safado. Pronto, é um desrespeito só, não é? Está se perdendo. O meu avô, ele tinha o seguinte pensamento. Ele brincava com as crianças, mas ele dizia que quando o neto faltava com respeito com ele, ele dizia assim: opa, sou seu avô, viu? Você me respeite. Aí ele já parava de brincar com o menino. Aí ele começava a tratar o menino friamente. Ele era meio exagerado nisso. Aí ele já se afastava e dizia assim: isso aí não sabe o limite. É exatamente esse limite. Deus, ele é o nosso Pai íntimo, mas respeite ele. Certa vez uma conhecida aí, Priscila Alcântara, disse assim: Jesus é o meu ursinho. Eu senti tanto nojo quando eu vi isso. Sabe por quê? Porque existe hoje uma geração de jovens, pelo amor de Deus, jovens, a maioria se concentra ali, né? Então vou olhar para lá. Pelo amor de Deus, jovens, não vem com esse negócio não, que eu não quero vomitar não. Olha, Jesus, ele é santo, ele é teu amigo. Ele vai te ouvir. Você pode abraçá-lo, obviamente, espiritualmente, né? Mas assim, deixa eu dizer uma coisa para você, ele não é teu parceiro não. Respeita ele. Respeita o Senhor. O homem de branco vai passar, respeita. Né? Aqui na igreja a gente não tem essas coisas, né? Mas vai passar, respeita, meu irmão. Respeita. Então não confunda as coisas. Hoje existe um meio da juventude e dos adolescentes, está essa onda. Uma vez eu vi, era Jesus deitado, era assim, era um desenho de um pano de piquenique, Jesus deitado assim, e a menina abraçada assim, de conchinha com ele. Eu disse, olhei assim, eu digo, faltou freio. A menina acha que está de conchinha com Jesus. Gente, pelo amor de Deus, que falta de capacidade de perceber. E aí, essa geração mais mimimi, está entrando nessa onda. Para com isso. Respeita. Santo, santo, santo. Isaías, quando viu o Senhor, ele se jogou no chão e disse: santo, santo, santo. Entenda isso. Se você visse Jesus, você fazer igual Pedro: afasta-te de mim, eu sou podre. Não chega não. Não, por favor, não chega, senão eu morro, eu vou morrer. Mas hoje não, hoje ele é o meu ursinho. Para com isso. Pai nosso, que está nos céus. Ele é infinito. Nós somos finitos. E aí vem a primeira petição sobre o reino de Deus. O verso 9, parte B, ele diz assim: santificado seja o teu nome. Sabe o que significa santificado seja o teu nome? Eu vou falar aqui algumas frases para você guardar o conceito nelas, certo? Eu tentei carregar essas frases aqui de conceito. Então, depois vai assistir e fica repetindo lá o vídeo para você ver depois. Santificado seja o teu nome. Seria mais ou menos o quê?
separado da impureza seja o teu nome, reconhecido como santo, puro seja o teu nome, que todos saibam tua pureza ao ouvir teu nome, e que eu saiba e demonstre esta pureza por amor ao teu nome. É isso, santificado seja o teu nome. Cuidado, gente, com algumas piadinhas que misturam-se com Jesus. Algumas coisas que blasfemam do nome santo do Senhor. Não é que a gente tem que ser gente chata, não é isso. Mas tudo tem o seu limite. Deus tem um relacionamento especial com o seu nome, e isso tem um importante significado. O nome do Senhor é a sua fama. Ou seja, quando você diz assim, outro exemplo aqui. Um jogador de futebol será o novo Pelé. Esse nome tem um peso de glória, como um dos melhores jogadores de futebol que já existiu. O nome carrega uma fama que quando criança, hoje em dia não mais, né? Mas eu quando era criança, que a gente ia brincar, é o Pelé, não era assim? A gente brincava dizendo que era Pelé. Pelé é sinônimo de quê? De jogador fantástico. Falou em Pelé, falou em arte no futebol, um atleta fenomenal que se levantou na história. E quando falamos no Deus de Israel, o Deus santo, no Deus que se fez carne em Jesus Cristo, qual sua fama e o que nós estamos fazendo para contribuir com esta fama, com a fama do nosso Deus? Por isso a oração diz, santificado seja o teu nome. Se você refletir um pouco mais nesse assunto, você vai perceber que o mundo não santifica o nome de Deus. Ele não faz isso, mas pelo contrário, abusa e dilui. O mundo dilui o nome de Deus. Porque para o mundo, Deus é uma divindade para todo mundo, um tipo de poder do amor que aceita tudo. Não, mas todos os caminhos levam a Deus, né? Não é assim que o povo diz? Mas falou de Deus aqui, pode vir para falar de Deus. Quando você vai evangelizar, não é assim? A gente chega na casa de alguém e diz, eu posso falar de Jesus? É para falar de Deus? Pode vir. Qualquer um que quiser falar de Deus, pode vir. Se um ladrão disser, eu vou falar de Deus e te roubar, pode ir também? Então, se diluiu o nome de Deus. É só viver a sua vida, do seu jeito, e na hora da dificuldade, clamar por Deus. Uma energia sobrenatural que faz a nossa vontade porque Ele é bom. Ele não joga ninguém no inferno porque Ele é bom. Ele é tão bonzinho. Ou seja, esse nome que o mundo chama de Deus está misturado com tudo que o mundo quer e deseja chamar. Esse nome não é santo, não. Esse que está dizendo aí Deus, ele não é santo, não. Quando o cara chega, eu já trabalhei em empresa, aí uma pessoa chega de uma determinada religião, aí diz assim, você vai falar hoje sobre o nosso Deus, né? Aí eu olhava assim para o cara, dá vontade de dizer, mas por educação não dizia. Dá dizer o meu Deus, né? Porque o seu não é o que eu conheço, não. Aí eu fazia questão de, sempre que eu podia falar em público, eu dizia assim, olha, o Deus que eu conheço, o Deus a quem eu sirvo, o Deus que me salvou, faz isso, isso, isso. Eu não chego assim, eu evito o máximo. Chegar no público e dizer, o nosso Deus, um bocado de ímpio, tudo olhando você, e você lá, o nosso Deus está aqui. Tá, não é nosso não, ele é meu, porque o resto não conhece. Agora, se eu estou entre o povo de Deus, ele é nosso. Aqui ele é nosso. Mas tem pessoas aqui que ele não é seu, não. Separa esse nome do que eu estou falando aqui, do Deus que está contido nessa escritura, separa do que você acha que é Deus. Separa. Santificado seja o teu nome, Senhor. Separado seja o teu nome. Aí a gente acha que está evangelizando assim. Chega assim, o nosso Deus, né? Está o nosso Deus aqui. Não, você veio falar do nome do seu Deus. Não era assim que os patriarcas faziam? É o Deus, que Deus é? É o Deus de Jacó. É o Deus de Israel, é o Deus, era assim, ele nominava, porque eram tantos deuses ali, só que hoje o problema é porque tudo é Deus, faz uma experiência, chega para o público e diz que quer falar de Deus, o povo vai dizer, pode falar, agora diz que vai falar de Jesus, para tu ver que começa o pessoal a ter urticária. Já percebeu essa diferença? Fale em Deus, que todo mundo aceita. Fale de Jesus, que o povo começa a se coçar. Faz esse teste onde você estiver. Faz, depois vem me falar. Pastor, que mágica é essa? Aí eu vou mostrar para você um texto que Jesus diz, eles me odiarão. Eles odiarão vocês, porque eles me odiarão. Então o povo não quer Jesus.
povo quer Genésio, que não é Jesus. O que o mundo diz, não é. Não é o Deus de Israel. O nosso Deus está nos céus, sendo que elas não se arrependem de suas impurezas e pecados. Como é que elas vão dizer isso? Que o nosso Deus está nos céus. Isso é a diluição do nome de Deus. O único e verdadeiro Deus. Hoje nós o chamamos de Deus porque Ele enviou Jesus para nós. Porque antes a gente também falava de Deus como se fosse uma entidade qualquer. Deus tem um compromisso com o seu nome. Tudo que faz, Ele faz para que esse nome seja conhecido e exaltado. Olha só, Romanos 9:17. Diz assim: porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Ou seja, Deus levantou Faraó para derrubar ele e o mundo inteiro ver quem era Deus. Salmo 25:11 diz assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Salmo 23:3 diz o quê? Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nome do Senhor é fundamento sobre o qual Ele faz maravilhosas obras, para que o mundo compreenda e se arrependa, e possa gozar do que há de melhor na existência, o próprio Senhor. Santificado seja o teu nome. A segunda petição: venha o teu reino. Verso 10, a parte A. Ele diz: venha o teu reino. Não é um pedido para que Deus comece a exercer uma soberania universal, pois Deus já é soberano. Mas é uma petição que reconhece um desejo em nosso coração de que os propósitos de Deus se estabeleçam, apesar do sistema que se opõe a Deus. Em épocas e lugares de perseguição extrema, os seguidores de Jesus desejam ardentemente a volta de Jesus e o estabelecimento completo e visível do seu reino, com a vingança do sangue dos mártires e a aplicação do mundo de justiça e paz no Senhor. Venha o teu reino. Em lugares, meus irmãos, que não são confortáveis, em lugares perseguidos, os crentes desses lugares estão clamando: Senhor, venha o teu reino. Para a gente diz: não vem agora não, Jesus, eu quero casar primeiro. Eu quero realizar o meu sonho, eu quero terminar meu curso primeiro, aí depois o Senhor vem. Não é assim? A gente está muito confortável. Será que a gente tem orado mesmo? Venha o teu reino. Como tem sido o teu desejo de que o reino do Senhor se estabeleça nesse mundo? A terceira petição sobre o reino de Deus é: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem, mesmo que seja aquela coisa que te incomoda, mesmo que seja aquela coisa que você acha que é uma coisa ruim. Mas ela vai cooperar para o teu bem. Sabe por quê? Porque o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito e Ele está realizando esse propósito no universo e na sua vida. Então entenda uma coisa: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, faça a sua vontade na minha vida, mesmo que não seja o que eu quero, mas faz, Senhor. Mesmo que venha me desagradar, mas faz, Senhor. Mesmo que venha doer, mas faz, Senhor, a tua vontade na minha vida. Seja feita a tua vontade. E aí vem a primeira petição sobre as nossas necessidades. O pão nosso nos dá hoje. Irmãos, nós perdemos a noção da realidade dessa petição. Sabe por que a gente perdeu? Por causa das facilidades da modernidade. Na época de Jesus não existiam geladeiras, supermercados com frigoríficos ou plantações com agrotóxicos. Não haviam animais com hormônios que crescem rápido, comidas industrializadas com conservantes que podem durar anos dentro de uma latinha ou no pacote hermético. Não existiam contas em bancos, nem cartão de crédito. Os trabalhadores recebiam o dinheiro do dia de trabalho para poder ir no mercado comprar a comida do dia, e pouco do que se comprava podia guardar. E se colhesse muito, com plantações boas, e os vendedores não vendessem, muito daquilo podia se perder. A comida era algo muito mais escasso do que a gente pode imaginar hoje com nossas facilidades.
Se o trabalhador não trabalhasse, naquele dia não recebia, não comprava no mercado, e a família dele não iria comer em pelo menos 2 dias depois da comida de casa acabar. Outra coisa era que em períodos de ausência de chuvas ou épocas de problemas naturais, as plantações reduziam, os preços aumentavam e tudo ficava escasso em questões de pouquíssimos dias. Imagina diante de tudo isso você ainda ser dominado por um império que chegava a cobrar 70% de impostos à população, que já ganhava pouco e limitado. E se você adoecesse, não tinha previdência social, não tinha FGTS, nenhum governo que pudesse te ajudar, como ficaria sua família? Será que nesse contexto, orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, não faz muito mais sentido? Com certeza. Então vem a pergunta, você tem agradecido o pão que você come? Pela saúde que você tem para trabalhar? Pelo emprego que Deus te deu? Ou você esquece que tudo que você tem vem das mãos de Deus? Nós esquecemos de Deus por causa das facilidades humanas. Você acha que o que sustenta o teu emprego é a tua carteira assinada? Você acha que o que sustenta a tua saúde é o plano de saúde caro que você paga? Você acha que o teu cartão de crédito vai te salvar na hora que faltar dinheiro? Nós esquecemos de Deus por causa dessas facilidades. E isso é mau e perverso no nosso coração. Conquistar as coisas hoje é muito mais fácil. E depois de conquistar as coisas fáceis que nós conquistamos hoje, a gente ainda se orgulha dizendo assim, eu sou o cara, o sucesso é fruto do meu esforço. Vai lá para as regiões pobres da África para tu ver o que é esforço para viver. E aprenda a agradecer pelo cuscuz com ovo que às vezes você não quer comer e diz, de novo? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Segunda petição, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Meus irmãos, não existe um coração perdoador que não provou o perdão. Não existe alguém que possa falar sobre a beleza de uma praia sem nunca ter ido nela. Eu conheci uma pessoa que nunca tinha ido na praia. Pessoa do interior, do sítio, bem desse interiorzão. Aí eu perguntei, qual é o teu maior sonho? A pessoa disse, ir na praia. Eu disse, você nunca foi na praia? Não, só vi em filme. Como é que tu acha que é a praia? Rapaz, deve ser tá água boa, né, tal, e uma água... Aí eu disse, tu sabia que a água é salgada, a areia incomoda, sabe? Não, mas deve ser tão legal. Ou seja, a pessoa não sabia falar, ela falava do que ela via. Então, alguém que fala quando vê é diferente. Então, só é possível perdoar se receber o perdão. O que Jesus está dizendo aqui é, Senhor, me trata como eu trato os outros. E se o Senhor me tratou, eu vou saber tratar os outros. Você tem coragem de pedir para Deus te tratar como você trata os outros? Se você tiver coragem de pedir isso, é porque você já foi tratado. E o que você precisa é só reproduzir o que o teu pai te ensinou. Sabe aquela coisa que os pais estão fazendo, como eles esperam o filho faz igual? Você diz, oxente, quando é que tu aprendesse isso, menino? Ah, foi papai que fez. Se você perdoa, meu irmão, é porque você recebeu perdão. Então o Senhor quer que o filho copie o pai. E aí vem a terceira petição. Não nos deixe cair em tentação. Tiago capítulo 1, do verso 12 ao 14, diz assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ou seja, você é tentado pela maldade que está dentro de você. Se alguém chegar para você e te oferecer uma comida que você não gosta, você não vai ser tentado a comer. Mas se alguém te oferecer uma comida que você gosta, você vai ser tentado a quebrar o teu jejum e comer a comida. Então a tentação, ela vai te tentar naquilo que o teu coração deseja, a maldade que o teu coração quer. Então é nessa hora que a oração diz, Senhor, não me deixe cair em meio à tentação. Quando a tentação vier, Senhor, me dá força para resistir. Porque se eu resistir, Senhor, eu vou crescer, eu vou tratar, eu vou amadurecer, eu vou adquirir uma natureza, a natureza do Pai. Não nos deixa cair em meio à tentação.
Quando pedimos para Deus não nos deixar cair em tentação, é porque você está pedindo para que Deus trate o seu coração. No meio das ciladas do diabo, do que a carne tenta, do que o mundo influencia, como é que você tem lutado contra as tentações? Você tem clamado ao Senhor para te dar força em meio às tentações? Você tem entendido que o Senhor é quem provê em meio às tentações? Então, olha só. As necessidades que nós vemos aqui são as seguintes. Primeiro, o Senhor, Ele é um Pai santo, que está no céu. A primeira petição que um filho de Deus faz é: Senhor, faz o teu nome ser exclusivo. Que o teu nome seja reconhecido como santo. Que eu seja um filho, que quando as pessoas olharem e disserem: quem é você? Aí você vai dizer: eu sou o filho do Pai Celestial, do Pai Santo. E esse teu sotaque, por que tu fala assim? Porque eu aprendi com meu pai. E esses teus trejeitos, por que você é assim? Porque eu aprendi com meu pai. E a tua honestidade e integridade, a tua vida, por que você é desse jeito? Porque eu aprendi com meu pai. Santificado seja o teu nome, Senhor. Depois, a segunda petição que a gente viu aqui, sobre o reino de Deus, foi: Senhor, que o teu reino avance, que a tua família cresça, Senhor. Que os céus cheguem logo, que a nova Jerusalém possa ser contemplada o mais rápido possível. E a terceira petição é: seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa, não a minha, não a do mundo, mas a tua santa, poderosa e sábia vontade seja feita, Senhor. Aí depois, qual é a minha primeira necessidade? Comida. Pai, me dá a provisão, me dá o alimento, me dá a saúde, me ajuda a viver, cada dia poder me levantar, poder enfrentar a vida, me dá a força necessária. Depois, é quando ele dá petição sobre as necessidades. Ele diz: Senhor, me trata como eu trato os outros. Você já parou para pensar como isso é sério? Senhor, me trata como eu trato os outros. Então me ensina a tratar os outros da melhor forma possível. Faz eu refletir o teu caráter quando eu olho para o meu irmão, quando eu olho para o meu vizinho, quando eu olho para o meu chefe. Em terceiro lugar, Senhor, em meio às lutas, eu vou ser tentado nesse mundo mau, mas não me deixa cair, Senhor. Não me deixa sucumbir. Essa oração, ela finaliza exatamente ele dizendo: se vocês perdoarem, o vosso Pai vos perdoará. Porque é exatamente assim. Você vai aprender a perdoar porque o teu Pai te perdoou. Contemplar, irmãos, desejar sobre o reino de Deus sua vontade. As nossas necessidades desejadas com um coração grato e realista. Perdoar os nossos pecados, prover de pão, tratar os nossos relacionamentos, nos livrar das tentações. Diante disso, meu irmão, o que nós refletimos aqui, como é que tem sido a sua oração? Será que as tuas orações é daquele tipo gênio da lâmpada, que esfrega as mãos para poder pedir? Tipo coach, que quer declarar uma fé vencedora? Tipo eloquente, que acha que com as palavras certas Deus vai chorar e fazer sua vontade? Tipo fé inabalável, que como o fogo do poder energético de sua fé, os céus se abrirão para você por meio do Todo-Poderoso. É assim sua oração? Ou é a oração de um filho pecador, que foi adotado por um pai misericordioso, porque foi comprado pelo sangue de um irmão poderoso, e que deseja que a vontade dele se realize na terra, nos céus e na tua vida, que te sustente a cada dia, e que se as migalhas caírem da mesa dos filhos, só as migalhas são suficientes para você.
É assim a tua oração? O que é que a gente tem visto por aí? Orações prepotentes, né? Demonstrações de uma eloquência vazia, ostentativa, poderosa. Não é assim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu, como pastor, for visitar você, você me pedir para orar, amém, a gente ora. Mas não vem me pedir para orar porque você acha que minha oração é mais poderosa, não. Pelo amor de Deus. Você precisa cultivar uma vida de oração com Deus. Não é a oração do pastor, a oração da igreja que vai fazer a diferença, se você não ora. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está interessado em te dar coisas. Ele está interessado em dar Ele para você. Certo? Se o teu pai te criou te dando coisas, no lugar de dar Ele e a presença dEle, não traz isso para Deus, não. Entenda que Deus não quer te dar coisas. Ele quer te dar Ele. Então entra no teu quarto e experimenta intimidade com o Pai.